Três cargas idênticas de valor Q estão dispostas como esta figura representa. Uma na posição mais A, segundo o eixo dos Y, é carga Q. Outra na posição menos A ao longo do eixo dos Y, também uma carga de valor Q. E uma terceira carga na posição X igual a A, carga essa também de valor Q. Vou designar essas cargas respectivamente por 1, 2 e 3. E quer-se saber qual o potencial elétrico num qualquer ponto do eixo do X. Por exemplo, neste ponto P, ou neste, em qualquer ponto do eixo do X. Sabemos que o potencial elétrico produzido por uma carga apenas depende do valor dessa carga, Q, e da distância a que a carga está desse ponto. Ora, a distância da carga 1 até ao ponto P, vou designar distância D1, é igual a raiz quadrada de x quadrado mais a ao quadrado, em que x é a posição sobre o eixo do x do ponto P. Portanto, esta distância que vai de 1 até P, esta distância é a distância D1, e esta distância D1 é simplesmente este cateto ao quadrado, que vale A ao quadrado, mais esta distância que vale x ao quadrado, somadas e tomada a raiz quadrada. E é também a distância D3. Quer dizer que esta distância daqui até ao ponto P, esteja ele onde estiver sobre o eixo do x, é também dada por raiz quadrada de x quadrado mais a ao quadrado. Já a distância do ponto P a 2, distância essa que eu vou designar por D2, ela é dada por x menos a, se x for maior do que a. Se x for menor do que a, essa mesma distância, D2, é dada por a menos x, quer dizer que se o ponto P estiver à esquerda deste ponto 2, estiver aqui neste ponto, ou neste, ou neste, ou neste, notem que aqui, nesta região, o x é menor do que 0, então a distância que vai daqui até ao ponto 2 é a, que é a distância que vai daqui até aqui, menos esta quantidade que é negativa, esta distância que é a distância daqui até aqui, que aparece como sendo dada por x, mas o x é intrinsecamente negativo. Portanto, a distância que é positiva fica a menos x. E, portanto, é um valor positivo e superior a A. Se agora quisermos saber qual é o potencial no ponto P, P é V de x igual a V1 de x mais V2 de x mais V3 de x, que é igual à carga a dividir por 4π ε0, e agora temos duas vezes, porque temos a distância D1 e D3 que são iguais, a dividir por raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. E agora temos ainda para a carga 2 mais 1 sobre... Reparem que em qualquer circunstância, seja x maior do que a, seja x menor do que a, o D2 pode ser sempre escrito na forma x menos a em módulo. E então escrevemos x menos a e temos aqui o potencial para qualquer ponto P que está sobre o eixo do x, é claro, excluindo naturalmente o ponto x igual a A, porque em x igual a A, este potencial criado pela carga 2 é um potencial que não está definido, porque este denominador é 0.
Pede-se na linha B para determinar a componente X do campo elétrico a partir do resultado da linha A. Ora, nós sabemos relacionar a diferença de potencial, ΔV, com a circulação do campo elétrico, E dx, entre uma certa posição de referência x0 e a posição x. Se x e x0 estiverem muito próximos um do outro, isto é, se a sua separação for dx, isto que aqui está ainda se pode escrever dv igual a menos E dx, pois simplesmente considerei a uma das parcelas deste somatório, do lado direito, e essa parcela infinitesimal é igual a uma variação infinitesimal do potencial. E daqui resulta imediatamente que o campo elétrico, claro, componente segundo o eixo do x, porque o campo elétrico pode ter componentes segundo o eixo dos y, segundo o eixo dos z, mas aqui só interessa a componente segundo o eixo do x. O componente segundo o eixo do x é menos dv dx, ou seja, a variação infinitesimal de potencial a dividir pela separação infinitesimal dos dois pontos. Ora, o que está do lado direito é uma derivada e o que temos de saber para encontrar a componente x do campo elétrico é conhecer o potencial e derivá-lo em ordem x. Da mesma maneira, o EY seria encontrado derivando V em ordem a y e o EZ derivando V em ordem a z e tomando o valor simétrico. Estas derivadas, como são em relação a uma certa variável de uma função que depende de outras variáveis, normalmente representam-se com D assim curvo para querer designar derivada parcial. Não é o caso do nosso problema, porque a função potencial apenas depende de x. A função potencial, como calculamos na linha A, é dada por esta expressão. E agora, para encontrar a componente x do campo elétrico, apenas temos de derivar e tomar o simétrico dessa derivada, menos dv dx igual a menos uma constante, Q, faltou aqui um Q em cima, Q, a dividir por 4π epsilon 0, e agora a derivada desta primeira parcela é 2 vezes este 2, agora temos x² mais a ao quadrado, levantado a menos 1/2. Portanto, temos menos 1/2 vezes a derivada do que aqui está dentro, que é 2x, a multiplicar por x² mais a ao quadrado, levantado a menos 1/2 menos 1, porque estou a derivar, portanto fica menos 3/2, ou seja, fica em denominador x ao quadrado mais a ao quadrado, levantado a 3/2. Vamos começar por pensar que o x é maior do que a. Se x maior do que a, não tenho que ter aqui este módulo, portanto x menos a é já maior do que 0, e quando derivo 1 sobre x menos a, fico com menos 1 sobre x menos a ao quadrado. Já no caso de x ser menor do que a, então eu devo passar módulo de x menos a, nesse caso, é igual a menos x. E a única diferença relativamente ao que fiz anteriormente para x maior do que a, é que agora, em vez de um sinal menos, tenho um sinal mais, porque da derivada tenho um sinal menos e agora da derivada de a menos x tenho um outro sinal menos que fica mais. Portanto, este é o campo elétrico em pontos sobre o eixo do x, componente segundo o eixo do x do campo elétrico. Se o ponto P estiver à direita do ponto 2, então temos o sinal menos na segunda parcela.
Se o ponto P estiver à esquerda do ponto 2, por exemplo aqui, então temos o sinal mais. Na linha C, pede-se para verificar se os resultados das linhas A e B são esperados em x igual a 0 e em x igual a infinito. Ora, em x igual a 0, o V de x é dado por V de 0 igual a Q sobre 4π epsilon 0 e agora 2 sobre x igual a 0. Quando x é igual a 0, temos simplesmente a raiz quadrada de A ao quadrado, que é A. Isto para a primeira parcela. Para a segunda parcela, temos mais 1 sobre o módulo de menos A. Ora, o módulo de menos A é A, ou seja, ficamos com 1 sobre A, o que é igual a 3Q sobre 4π epsilon 0 A. Este resultado era expectável, porque se temos 3 cargas à mesma distância da origem, desta origem O, carga 1, carga 2, carga 3, e todas elas à distância A de O, então cada uma delas cria um potencial que é Q sobre 4π epsilon 0 vezes A. Se temos 3 cargas, o potencial vai ser 3 vezes esta quantidade. Já quando x igual a infinito, é de esperar que o potencial se anule, porque escolhemos, ao dizermos que o potencial é dado por esta expressão, estamos a fazer a escolha de que para x igual a infinito, v de infinito vale 0. E ao caso, quando x igual a infinito, esta parcela é 0. Quando x igual a infinito, esta parcela também é 0. Portanto, está verificado que quando x igual a infinito, v de infinito é 0. Esta é a escolha. E, portanto, quando aqui coloco x igual a infinito ou aqui x igual a infinito, então este v de x vem 0, o que está de acordo com esta escolha que se fez para a origem do potencial. Relativamente ao campo elétrico, o campo elétrico no infinito deve-se anular. Cá está, quando x for infinito, esta parcela anula-se. Notem que a parcela do denominador vai com x ao cubo, a do numerador vai com x, portanto, fica x ao quadrado em denominador, da x igual a infinito dá 0. E o mesmo se passa com esta segunda parcela, quer se tenha o sinal menos, quer o sinal mais, esta parcela também se anula. Portanto, para x igual a infinito, o campo vai para 0, como era de esperar. Já quando x igual a 0, temos aqui uma carga, a carga 1, a carga 3. Ora, a carga 1 e a carga 3 criam na origem dos eixos um campo que é nulo, porque 1 cria um campo para baixo, se a carga for positiva, cria um campo para baixo, o 3 cria um campo para cima, e estes dois campos anulam-se. Já a carga 2, que também está à mesma distância A da origem, cria um campo, se ela for uma carga positiva, que é assim. E este campo não se anula. Este campo é o campo resultante, é a soma dos campos criados por 1 e 3, que se anulam, e o campo 2. E quanto é que vale, então, este campo? Este campo deve valer E igual a 1 sobre 4π epsilon 0, e agora Q sobre A ao quadrado, vezes I com o sinal menos, já que é um campo que aponta para a esquerda e é num ponto que está à distância A da carga. Vamos ver se assim é. Quando x igual a 0, ficamos com este termo desaparece simplesmente, a primeira parcela aqui desaparece e a segunda parcela fica, estamos com x igual a 0, portanto à esquerda de A, então é o sinal mais que prevalece.
x é igual a 0, menos a ao quadrado fica a ao quadrado. E então ficamos com menos q sobre 4π de 0 a multiplicar por 1 sobre a ao quadrado. Ora, esse é precisamente o resultado que acabamos de obter, pelo que está verificado que o campo elétrico é o esperado em x igual a 0. Na resposta à linha B, esqueci-me de simplificar a expressão para o campo elétrico. Está aqui simplificada. Nos dois casos, para x maior do que A e para x menor do que A.